Galera, o que tá acontecendo nesse mundo, cara? É tanta informação, é guerra, é isso, é aquilo, velho, eu tô ficando maluco. Ontem saiu mais um escândalo, né? Sobre o caso Epstein. Eu tava assistindo esse vídeo aqui do Peter Jordan e eu pensei, não. Eu preciso gravar um vídeo pro meu canal fazendo um react desse vídeo aqui. Faz tempo que eu não gravo pra esse canal, né? Eu sempre falo que eu vou voltar a gravar e eu nunca volto. Mas dessa vez eu vou voltar, eu tenho certeza. Porque eu simplesmente vou abrir a câmera aqui e vou sair falando, ou vou sair fazendo um react de algum vídeo ou de algum criador de conteúdo que eu goste, algum assunto que eu goste. Enfim, é isso. Hoje o assunto é sobre Epstein, que tá em alta inclusive, né? Cara, o mundo é muito louco. Eu só sei disso, o mundo é muito louco. Então bora assistir aqui o vídeo do Peter Jordan, fazer alguns comentários em cima dele, refletir. E é isso aí. Um abraço pro Peter Jordan e pro Bruce. Vamos lá. Fala galera, Trunks, Peter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai trazer um tema sério pra vocês, que é o tema do Jeffrey Epstein. A gente, na verdade, pensou muito se ia trazer esse tema ou não pro canal, porque é um assunto muito pesado, né? Chegamos até a cogitar e levar isso pro Ened, mas o Ened é muito mais celebridade e tal, aquela coisa, cultura pop no geral. Apesar de ter a celebridade envolvida nisso aí, mas é mais uma questão de figuras políticas, figuras poderosas. O que eu vou trazer pra vocês hoje, vocês vão achar que é roteiro de filme de terror. É coisa que você, se eu falo pra vocês, sem prova, vocês vão falar que Tipo, aí da lua? eu sou conspiracionista. Inclusive, muita gente que falava do caso desse cara antes era taxado de conspiracionista. Inclusive o Alex Jones, não sei se você sabe, Lucas, você sabe quem é o Alex Jones, né? Não sei. O Alex Jones é um cara, tipo, loucão. Um cara que falava que o homem não foi na lua, que a terra é plana, aquelas Loucão. Ele era um cara loucão, repare bem nisso. Ele era um cara loucão. coisa louca de conspiracionista. Ele foi no Joe Rogan, podcast Joe Rogan, falou as histórias do Jeffrey Epstein. E o Joe Rogan falou, cara, não é possível, what the fuck, não, isso é invenção. Hoje, tudo que ele falou se considerou real. E hoje você pensa assim, teoria da conspiração é um termo inventado pela galera da CIA, né? Pra descredibilizar quem tá tentando passar alguma informação séria. Isso foi o que te ensinaram. Isso é o que tu acredita. Que teoria da conspiração foi inventada pela CIA. Mas pode ser que seja verdade. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Certa, secreta, ou seja, ridiculariza o cara. Então, o que eu vou dizer pra vocês hoje é realmente o que acontecia nessas festas. Ah, não. Claro, faz sentido. Faz sentido. Pode ser que tenha sido inventado por ele sim, né? O termo teoria da conspiração. Justamente pra descredibilizar quem vai contra a verdade que nos ensinaram, as mentiras que nos ensinaram, né? Nessas reuniões que... Mas olha que engraçado. Esse cara era louco, né? Conspiracionista. Aí, como ele falou ali no vídeo, ele alertava sobre isso, sempre veio falando sobre a Terra plana e outras verdades. Mas agora, né, parece que não era teoria da conspiração. E por que as outras hipóteses, por que as outras ideias não podem ser verdade também? Por que não? Porque, do meu ponto de vista, o mais absurdo das hipóteses, das ideias, se tornou realidade. Está se tornando realidade. A gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos, tá ligado? Que é esse caso de poderosos com criancinhas. Cara, isso pra mim é o ápice do absurdo. Tipo, não tem nenhuma outra ideia, não tem nenhuma outra hipótese que pode ser mais absurdo do que isso. Entende? Então isso não abre um leque de oportunidades pra que as outras ideias e as outras hipóteses sejam verdade? Porque o mais absurdo deixou de ser teoria da conspiração. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei exatamente qual que é o formato da Terra. De verdade, eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que não é da forma que nos ensinaram. Não é da forma que essas instituições nos ensinaram. Tudo isso que eles nos ensinaram, pra mim, eu fico com o pé atrás. Eu não acredito nisso, tá ligado? De verdade. Eu não sei qual que é o formato da Terra, mas eu não acredito em nada do que vem deles. Em nada, absolutamente nada. Até porque as mesmas pessoas que
mandam nessas instituições, essas mesmas pessoas têm relações com crianças. Essas mesmas pessoas fazem atrocidades, crueldades que a gente nem consegue imaginar. E aí como é que tu não interliga as coisas? Como é que tu não consegue juntar os pontos, cara? O Peter Jordan, por exemplo, como é que ele não... Eu não sei se ele finge que não entende, ou se de fato ele não entendeu ainda, cara. A mesma instituição que treinava ele pra ser um escravo, e ele sabe muito bem disso, né? Essas mesmas instituições que te treinam pra tu ser um empregado, pra te cumprir regra, pra te bater ponto. Essas mesmas instituições que te adestram como ser humano, que bloqueiam tua criatividade, essas mesmas instituições são as instituições que te ensinam o formato da Terra, que te ensinam outras coisas, né? Que são mentiras, tá ligado? Por que uma coisa é teoria da conspiração e outras não? Tipo essa, por exemplo. Essa, pra mim, como eu disse, é o ápice do absurdo. Pra mim é muito mais absurdo poderosos, pessoas que mandam no mundo, e eu não acredito que essas pessoas aqui, que estão envolvidas nesse caso aqui, elas mandam no mundo. Não, pelo contrário. Elas só são laranjas. E no nosso mundo existem níveis de laranjas, né? Tem aquele laranja que tá lá na boca de fumo, ganhando R$200, R$100 por dia, 300, não sei. E tem o laranja presidente, tem o laranja senador, tem o laranja popstar. Tem muitos laranjas que ganham milhões por dia, por semana, por mês. Bilhões, trilhões. E são esses caras aí. Pra chegar nessas posições de poder, eles têm que pagar um preço. Isso é óbvio. Tipo, isso é escancarado na nossa cara. Só não enxerga quem não quer. E tipo, pra mim isso é o ápice do absurdo, né? Como eu tava falando. Então quem manda de verdade nessa desgraça aqui não são essas pessoas. Não é presidente, não é senador, não é prefeito, não é... Enfim. Quem manda de verdade, quem tem poder de verdade, não bota a cara. Seria até burrice. Eu, pelo menos, se eu fosse a pessoa mais poderosa do mundo, eu não ia ficar me expondo. Eu ia pagar pessoas ali pra fazer o que eu quero, e quem ia ser linchado seriam essas pessoas. E caso essa pessoa abrisse a boca, caso fulano falasse alguma coisa, eu simplesmente mandava alguém apagar essa pessoa, basicamente porque eu sou a pessoa mais poderosa do mundo. Eu tenho dinheiro, eu tenho um poder pra isso, as pessoas me servem. Né? Mas enfim. Que aconteciam na ilha do Jeffrey Epstein no Caribe. Também no helicóptero dele, que não era só na ilha, tinha no helicóptero também. Também no helicóptero. Então, assim, ele já estava preso, ele já foi preso por várias coisas. Muitas coisas ainda estavam, informações presas que não foram soltas. Só que agora, mais de 3 milhões de documentos desse caso do Epstein foram liberados. A coisa tá feia, tem muita gente poderosa que foi mencionada nesses documentos. São pessoas que você pensa, não é possível, esse cara não foi mencionado. Não. Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump, muitos nomes mencionados. Não tô aqui falando que eles tiveram envolvimento, né? O próprio Elon Musk, até onde eu sei, ele foi chamado e não foi. Esse é o tipo, né? É isso que eu tô falando. Só que o nome dele tá envolvido, porque foi chamado, então... Cara, tu acha mesmo que o Elon Musk... Eu não ponho a minha mão no fogo por esses caras, mas nunca. Nunca, 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 nunca. E as pessoas, principalmente o brasileiro, mas eu acho que é no mundo no geral... Essas pessoas babam o ovo dessas pessoas de uma forma absurda. Principalmente do Elon Musk. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Petri, né? Que tinha um podcast à deriva. E ele fala uma verdade, cara. Essas pessoas, elas agem como se o mundo estivesse na sua normalidade máxima. E elas ficam preocupadas e abismadas com coisas que não tem a mesma proporção, né? Igual aconteceu agora com o caso do cachorro, do Orelha lá. Sim, eu concordo, foi uma crueldade, não tem justificativa pro que aconteceu. Eu não sei medir com palavras o que foi aquilo. Mas eu fico me perguntando, por que essas pessoas não gastam essa energia que elas gastaram,
Elas moveram montanhas por causa desse cachorro, né? Que morreu de uma forma cruel. Repito, não tem justificativa porque aconteceu, mas já foi, não tem mais o que fazer. Mas por que essas pessoas não gastam essa mesma energia pro que realmente importa, cara? Talvez se as pessoas gastassem essa energia que elas gastam pra esse tipo de caso, pro que realmente importa, quando acontecesse esse tipo de caso, talvez haveria justiça. Talvez aconteceria o que elas esperavam. Vocês entendem onde eu quero chegar? Mas não. E como o Petri falou, né? As pessoas estão mais preocupadas com quem ganhou o Oscar, com quem ganhou o título de não sei o quê, com quem fez foto com o Lula, com quem fez foto com o Bolsonaro. Tipo, com um cachorro, né? Repito, não tem justificativa pro que aconteceu. O meu ponto aqui é, por que as pessoas não colocam toda essa energia que elas colocaram no caso desse cachorro pro que importa de verdade? Porque todos os dias tem várias pessoas inocentes, tão inocentes quanto esse cachorro, morrendo. Porque elas ignoram o que não deveria ser ignorado. Porque elas não colocam energia onde deveria ser colocado. E aí, tudo isso, pra elas, é mais absurdo e normal do que um presidente, do que um líder de uma das nações mais poderosas do mundo, se não a mais poderosa. Elas ignoram o fato dessa pessoa, desse líder, se relacionar com crianças. Pelo contrário, elas ignoram isso na sua grande maioria. O gado, né? Enfim, é só uma denominação. Essas pessoas que ignoram esse tipo de coisa. Ou que, enfim... Pra elas isso é normal. E elas idolatram esse cara. Assim como elas idolatram Bolsonaro, assim como elas idolatram Lula. Mas não. O absurdo é o Wagner Moura ter ganhado o Oscar, a fulana de tal lá ter ganhado o Oscar e ter feito uma foto com Lula. Ou o fulano ter feito uma foto com Bolsonaro. Mas as pessoas mais nojentas, asquerosas, que fazem atrocidades com crianças, têm as posições de poder quase máximo no nosso mundo, e para elas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vida que segue. Eu não consigo entender isso, cara, de verdade. Tá lá, tá nos documentos também. Então temos aí Donald Trump, Elon Musk, até o Bill Gates, cara. Foram mencionados como parte da rede de contatos, clientes do Epstein. Como eu falei, o Elon Musk já... Cara, joga o Bill Gates aí no Google. Coloca assim, Bill Gates. E coloca... Sabe aquela picadinha lá que a gente recebeu lá na época da pandemia? Ah, falei a palavra, não podia. Mas enfim, sabe aquela picadinha, vacina? Ah, que se dane também. Coloca aí no Google, Bill Gates, vacina. E começa a ler tudo que vai aparecer pra ti. Tu vai ver que esse cara tava diretamente interligado com isso. Dá uma pesquisada, dá uma estudada, dá uma garimpada. Cara... se pronunciou sobre isso. Ele fez uma postagem lá. Enfim, você quer entender o que tá acontecendo? Se os arquivos são fakes ou não? Quem mais foi mencionado como parte da rede do Epstein? Então vamos lá, vou explicar pra vocês agora o que tá acontecendo. A gente fez uma pesquisa rápida aqui, porque tem muita coisa, ok? Vamos lá. Bom, vamos começar pelo mais importante de tudo. As 3 milhões de páginas vazadas sexta-feira agora sobre o caso Epstein. Na verdade, elas não foram vazadas. Muita gente já vazou. Não vazou. Esse foi o famoso vazamento oficial, né, Bruce? Porque quem vazou foi o próprio governo, foi a justiça americana que vazou. Então, primeiramente, é importante deixar claro aqui que nada vazou. Foi tudo liberado pela justiça mesmo. Ou seja, a gente tem que botar a mão na consciência e pensar, se a justiça liberou, será que apagam nomes importantes, Bruce? Será que passou por algum tipo de filtro, né? Eu fico com isso na cabeça. Com certeza, com certeza. E outra, eu acho que esses arquivos só foram liberados porque eles tinham que ser liberados por algum motivo que a gente não sabe qual é. Eu acredito que tenham pessoas boas que querem fazer o bem, talvez nessas instituições aí, né? FBI, polícia, não sei do que, o raio que o parta. Mas quem manda de verdade, quem dá a canetada final, escolhe se algo vai ser feito ou não. E claro, geralmente essas pessoas também que decidem algo
tem pessoas acima delas que decidem algo, e tem pessoas acima delas que decidem algo, e tem pessoas acima delas que decidem algo, e assim vai. Mas com certeza, eu não acredito 100% nesses documentos aí, não. De verdade. Com certeza teve ali alguma coisa foi colocada embaixo dos panos, alteraram alguma coisa aqui, outra ali, mas pode ter certeza que o que apareceu pra nós é porque era pra aparecer pra nós. Vamos imaginar que eu tenho uma lista aqui que tem lá os nomes do Zezinho, do Mauricinho e do Lucas, do meu filho. Irmão, se eu posso passar borracha no nome, para e pensa. É aquela coisa, ninguém sabe, ninguém viu os documentos, tô fazendo agora. Então, isso quer dizer que todas essas páginas são sim evidências do caso Epstein, ok? Essas páginas vazadas são evidências. E nessas páginas, o nome do Trump, do Bill Gates, do Elon Musk são mencionados como contatos de interesse do Epstein. Mas, Peter, porra, se tem tanta evidência saindo com o nome de tanta gente poderosa, por que ninguém ainda foi preso? Então, porque evidência não é prova. Qualquer coisa é considerada evidência até ser descartada. Pô, o cara ter olhado pro fulano, é uma evidência, entende? Enfim, evidência é algo que você pode interpretar. Até virar prova é outros 500. Ou seja, essas evidências precisam ser analisadas, colocadas em contexto e verificadas para depois sim, para que elas possam ser consideradas como provas de fato, e aí sim, quem tiver que ser preso, vai ser preso, porque aí tem provas. Então provas passam por uma mutação, entende? Por enquanto elas são evidências, é uma lagarta, passa por um casulo, vira prova, aí o cara vai preso, se tiver que ser preso. Mas ó, caso você ainda esteja boiando, você não sabe de nada que tá acontecendo, né? Pô, Peter, eu tô ouvindo você falar até agora, o que é isso? O que tá acontecendo? Quem que é esse tal de Jeffrey Epstein? Você conhece o caso do P. Diddy? Você deve conhecer o caso do P. Diddy, né? P. Diddy é um caso famoso, trouxe no canal, muita gente assistiu. É um rapper que fazia aquelas festinhas, né? Aquelas white parties dele lá, e pô, envolveu muita gente em tráfico. Essas palavras que eu vou falar aqui podem até complicar o vídeo da gente, mas o P. Diddy envolveu muita celebridade. O Jeffrey Epstein é a mesma coisa, só que em vez de fazer as white parties dele nos hotéis, que ele alugava lá, quebrava os hotéis todos, o Jeffrey Epstein tinha uma ilha e fazia em outros locais também. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho pra vocês terem. O Jeffrey Epstein, no papel, ele é um investidor. Ele não é rapper, não é músico, não é celebridade. Bom, passou a ser celebridade, né? Mas ele é um investidor multimilionário das finanças, pelo menos assim que ele era conhecido, né? Como que ele justificava a fortuna dele. Afinal de contas, ele tinha uma ilha, cara. Ele tinha uma ilha, um helicóptero, né? Ele era muito rico mesmo, tipo, muito rico. E geralmente rico anda com rico. Isso acontece, cara. Existe uma divisão social também. Étnica, etária, social. Existe, cara. Rico se mistura com rico. Né? Natural. Você vai acabar escolhendo isso. Ninguém faz isso de propósito, mas acaba acontecendo isso. E por trás de tudo isso, esse cara, o Jeffrey Epstein, também é como se ele fosse o P. Diddy dos empresários. Só que ainda pior. Ainda pior. Antes de começar esse vídeo, eu até tava conversando com o Lucas, que o Lucas saca muito do caso do Jeffrey Epstein. Lucas que devia estar apresentando esse vídeo aqui comigo. Mas, pô, rapaz, o Jeffrey Epstein é muito pior que ele. Porque se discute muito sobre esse cara aqui nos Estados Unidos. Muito mais do que, inclusive, o próprio P. Diddy. O Jeffrey Epstein é muito mais discutido do que esse cara. Porque é muito sinistro as coisas que aconteceram com esse. É que ele se envolvia com pessoas, assim, poderosas, figuras políticas do mundo inteiro. Saiu agora que ele tinha envolvimento com uma princesa da Noruega, cara. É bizarro. É só você pensar, quem que é mais poderoso? Os nomes que eu tô falando aqui, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates. Isso, cara, pra falar alguns nomes, tem muitas outras pessoas, ok? Pessoas influentes mesmo. Quem que é mais poderoso? Esses caras, ô, Rihanna, Jay-Z. E não é só sobre isso. Não é só sobre networking. Não é só sobre dinheiro. Cara, essas pessoas, elas não são inocentes. Para pra pensar. Tu tá fazendo networking com alguém. Essa pessoa, ela pode ter boas qualidades, ela faz bem o que ela faz, só que ela tem um lado pessoal muito obscuro. Ela tem um lifestyle muito ruim. Geralmente, tu não vai manter contato com essa pessoa. Geralmente, tu não vai ser amigo dessa pessoa. E muitas das vezes, dependendo do tipo de pessoa que tu é, tu nem vai querer mais fazer networking com essa pessoa. Então, não é só sobre dinheiro, cara. Tem também um lado moral, né? Tem também um lado de caráter. Tem outros fatores também que influenciam e decidem se tu vai fazer networking com uma pessoa ou não. Mas eu acho que é muito ingênuo a gente achar que essas pessoas que estavam envolvidas e que apareciam em fotos e que isso e que aquilo, aquele outro, elas não sabiam de nada. Cara, para essas pessoas chegarem onde elas chegaram, elas descobriram e passaram por muitas coisas. Por muitas coisas. Sabe? E essas pessoas, elas estão numa posição em que elas são importantes, né? Elas são laranjas, né? Elas fazem parte do tabuleiro ali. Então elas têm o seu grau de importância para quem manda no mundo, né? Então essas pessoas sabem o que acontece.
Eu tenho certeza disso. E Will Smith, P. Diddy se envolvia com celebridade, ok? Esse cara, o Jeffrey Epstein, se envolvia com políticos, com pessoas influentes. Não tão famosas, né, quanto os caras do P. Diddy lá. Mas é tipo os Illuminati, os caras que controlam o mundo. E o que eles faziam, meu irmão, esquece o P. Diddy. Mas esquece, o P. Diddy fica até com medo, meu Deus, sacou? É coisa surreal. Eu vou te explicar. Da mesma forma que o P. Diddy, o Epstein também tinha toda uma rede estruturada pra satisfazer as perversões malucas dele. Mesma coisa que o P. Diddy fazia, entende? O que ele fazia? Ele organizava esses eventos particulares na ilha dele, no Caribe, no helicóptero dele também em vários lugares. Muito luxuosos esses eventos, né? Super chique, né? Pô, o cara era rico, quer chamar rico. Eu falei pra vocês que rico só se mistura com rico, então ele chamava só a galera rica e dava essas festas pros caras, entende? Porque, meu irmão, eu falo pra vocês, o maior asset que vocês podem ter, vocês estão aí pra mim, não é dinheiro, é networking. Olha o que eu tô falando pra você, cara. Presta atenção, isso é dica de ouro. Na vida de cada um de vocês aí, esquece dinheiro. É network, é quem você conhece. Se você tem uma rede que você conhece bem, uma galera boa, meu irmão, os caras vão levar você pra onde você quiser, cara. Pra onde você quiser. É o caso, por exemplo, do Lista Negra. Quem viu esse seriado aí? Meu irmão, o cara é um exemplo claro de networking que funciona. O cara comanda o mundo. E o cara só conhece os caras mais poderosos. Mesma coisa. A minha jornada, por exemplo, eu comecei como empresário, depois influenciador, depois eu passei a frequentar alguma gente, não essas do Epstein, pelo amor de Deus, mas alguns grupos de imersão de empresários. Ou seja, eu fiz muitos negócios bons pra caramba, que é outro patamar, não tem a ver mais com view de YouTube. Ah, o Peter tá flopando em view, o Peter tem muita vida em flop view. A gente se desliga desse tipo de coisa. A gente não liga mais. Você quer ver um exemplo muito bom disso que eu tô falando pra vocês? O Omelete. Como assim, Peter? O que o Omelete tem a ver com isso? O Omelete, quem tem mais view? Ei Nerd ou Omelete? Bruce. Ei Nerd tem mais view que o Omelete. Mas quem que domina a cultura pop no Brasil? Não em visibilidade, ok? Até visibilidade também, né? É o Omelete, cara. Ele tem todo o contato, todo o network com as marcas, ele faz um bom relacionamento, ele tem o maior evento de cultura pop do mundo. Então não adianta, cara. O Nerd não tá no patamar do Omelete. O Nerd tem muita visualização. Se pudesse unir um com o outro, seria uma rede fantástica. Mas isso que eu tô falando. Então, networking é tudo. Quando você tem relacionamento, você tem tudo. Então, o Jeffrey Epstein querer fazer essas festas, cara, o que ele queria? É tudo de que ponto de vista? Só dinheiro? Porque tem muitas pessoas que fazem networking, mas elas não abrem mão de princípios, valores, outras coisas que importam pra elas mais do que dinheiro. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então nem tudo na vida é networking, cara. Eu discordo nesse ponto. Network. Ele queria comandar tudo, ele queria ser, né, tá junto com os É que parece que o Peter... Eu gosto muito do Peter, pra deixar claro. Mas às vezes ele me passa uma sensação de que ele só pensa em dinheiro, cara. Caraca! Ô velho desgraçado aí, cara. Pô, caraca, mano. Trabalha pra caramba. Só pensa em... Caraca, mano. Eu, hein? Meu irmão, quando você tá junto com essa galera, o que você não faz? Eu pergunto pra você, o que você não faz? E uma coisa que ele conseguia com essas festas, né, Peter, que tinha muito valor, são os famosos segredos. Tipo, ele sabia que fulano que é muito poderoso tinha feito tal coisa. Então ele começava meio que ter poder sobre pessoas poderosas com isso. É o que o Diddy fazia. O Diddy gravava e chantageava tudo que tava acontecendo. Enquanto as festas do P. Diddy, quem comparecia lá eram artistas e a elite de Hollywood, no caso do Epstein, já era diferente, né? Nos eventos dele participavam mais políticos, mais empresários. Então é mesmo... Claro. Isso aí é o famoso colateral, né? Tu fica com uma certa vantagem em cima da pessoa, né? Então, essas pessoas iam nessa ilha, tinham relações, eram gravadas, fazendo algo, como eu falei já, o ápice do absurdo, do meu ponto de vista. E caso essas pessoas depois elas saiam dos trilhos, né? Porque elas são laranjas, marionetes. Caso elas não queiram mais obedecer, simplesmente essas pessoas vão ser expostas. Ponto final. Uma coisa, só que ainda no Epstein era pior. Pessoas menos famosas, como eu falei, só que ainda mais poderosas que a elite de Hollywood. E daí que vem a ligação do Epstein com tantos nomes poderosos que a gente falou aqui nesse início do vídeo, né? Mas bom, vamos lá. Por que o caso do Epstein é pior do que o P. Diddy? Agora que pode chegar. Resumindo com cuidado aqui agora pro YouTube não punir a gente aqui, porque é muito pesado, cara. Tipo, eu acho que é inclusive pior que o caso do filme Albergue. Bruce, não sei você. Cara, com certeza. Pra mim é mexer com o que não pode. Você conhece o filme Albergue, né? Os ricos pagavam pra torturar pessoas. Isso é o caso Albergue. Nesse caso aqui, os ricos pagam pra satisfazer as necessidades dele, assim, bizarras, com pessoas de diferentes idades, se é que você me entende, né? Então o caso dele é muito pior, né? Por quê? Porque ele e os amigos dele gostavam de pessoas mais novas. Tipo, inaceitável. E o Epstein, cara, pros amigos empresários, era uma espécie de fornecedor, sabe? Os eventos que ele faziam era justamente pra que esses poderosos pudessem se satisfazer sem serem pegos. Eu não sei como fala isso, porque os caras já controlam o mundo, Bruce. O cara pensa assim, o que mais eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora, além de controlar o mundo, é fazer algo que seja contra a lei, mas que a lei não me pegue. É isso. Percebe? É isso, cara.
O cara quer fazer tudo. O Alberg. Exatamente, o Alberg. Não, O Alberg. não, o não cara é só poder- sobre isso, cara. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Não é só sobre fazer coisas que a lei não me pegue. passar todos os limites e ter um escudo que proteja ele. E qual o melhor escudo? Quando você tá junto com as pessoas mais influentes do mundo, mais poderosas do mundo, que controlam o mundo. Não tem maior escudo que isso, entende? Cara, é como se fosse, por exemplo, você fosse um mega... Exatamente, exatamente. Exatamente. E os donos do mundo, eles sabem que esse tipo de coisa acontece. Eu acredito que talvez eles até participem disso e de mais coisas. Só que isso só veio à tona porque, por algum motivo, tinha que vir à tona. Porque durante todo esse tempo, eles mantiveram isso e outras coisas embaixo do tapete, de forma oculta. E com certeza tem muito mais coisa que acontece nesse mundo, bizarra, tão bizarra quanto isso, né? Tão bizarra quanto isso, e a gente nunca vai saber. Mas, caso eles achem necessário, a gente vai ficar sabendo, né? Talvez muito, talvez pouco. Pode ser que a gente não fique sabendo, pode ser que fique sabendo, não sei. Entende? empresário que gosta de garotas russas, de olhos verdes, nariz pontudo, por exemplo, bem específico assim, né? Você poderia, então, encomendar essa garota com o Epstein. Eu quero uma russa com nariz pontudo. Eu quero uma nanzinha que faça isso. Você encomenda. Conseguiu o que esses figurantes queriam pra se satisfazer. Era parte do trabalho dele. Então, cara, isso que eu tô falando é terrível só de imaginar. Então, eu acho que agora vocês entendem por que eu falei que esse caso aqui consegue ser pior que o Diddy, né? Porque o Diddy não envolvia criança. Só pra falar, tá? Mas, enfim, pra organizar tudo isso aqui, o Epstein precisava de ajuda, né? E ele tinha como braço direito dele uma mulher chamada Ghislaine Maxwell. E depois de anos dos dois trabalhando juntos, Isso é o que a gente sabe, né? Que não envolvia criança com o Diddy ali. É o que a gente sabe. eles foram presos. Então, o Jeffrey em 2019 e a Ghislaine em 2020, né? Só que a prisão do Epstein foi muito midiática, né? Porque, porra, ele era amigo das pessoas mais poderosas do mundo. Donald Trump, o príncipe Andrew da Grã-Bretanha. Então, o cara tinha uma rede muito grande. Então, foi super midiático, em tudo quanto é lugar. Então, quando ele foi preso, todo mundo pensou que grandes revelações relacionadas a esses nomes poderosos viriam, né? Sairiam pra mídia durante a investigação. Só que não foi isso que aconteceu. E aí eu pergunto pra você, Bruce, por que será, né, cara? Então, né, cara? Engraçado isso. Você não tem como ser uma celebridade de Hollywood e impedir algo que sai na mídia, porque você não tem comando sobre a mídia. Mas quando você é um nome muito poderoso, um político poderoso, um senador, meu irmão, o que tu não faz? Você faz qualquer coisa, você controla a força. Você sabe qual é o monopólio mais poderoso do mundo? Não é o dinheiro, cara. É arma, é força. É força. Quem controla a força, controla tudo. Não precisa nem de dinheiro, meu irmão. E esse Quem controla tudo, controla a força, controla a mídia, controla político, controla polícia, controla ciclano, controla fulano, controla tudo, velho. Controla tudo. Tá entendendo? As coisas acontecem da forma que eles querem. E eles fazem o movimento necessário para que o que eles querem aconteça. Tá ligado? Isso que a gente tá vivendo agora, a gente só tá vivendo porque eles permitiram isso. Porque para pra pensar comigo. Por que durante todo esse tempo isso ficou oculto? Mas só agora veio à tona. Mas já tinham muitas pessoas lá atrás que falavam, tem coisa acontecendo. Aí essas pessoas que falavam isso eram taxadas de conspiracionistas. Não, é maluco, é doido. E agora deixou de ser teoria da conspiração, né? Eu quero ver quando as outras verdades vierem à tona, né? Porque essas outras verdades que ensinaram pra nós com mentiras, essas mentiras que nos ensinaram sobre tudo no mundo, desde o formato da Terra, igual eu já falei pra vocês, eu não sei qual que é o formato da Terra, mas eu sei que não é da forma que nos ensinaram. Mas o que eu quero dizer? Todas essas pessoas que nos ensinaram essas mentiras sobre as verdades do mundo, essas mesmas pessoas que nos ensinaram essas mentiras
são essas pessoas que estão envolvidas diretamente com isso que tá acontecendo. Vocês entendem onde eu quero chegar? Essas mesmas pessoas que decidem o que a gente vai aprender na escola, o que a gente vai aprender na faculdade, o que a gente vai comer, o que vai ter nos alimentos que a gente compra no mercado, o que vai ter na mídia. Tudo que acontece no mundo, essas mesmas pessoas que decidem isso são essas pessoas que são donas dessas instituições, que são donas de tudo, cara. Será que não é tão difícil de entender isso, cara? Que uma coisa tá ligada na outra. Não tem escapatória, não tem pra onde fugir. Esses caras controlam isso. Então vamos lá, por mais ou menos ali um mês depois da prisão dele, o Jeffrey Epstein de repente tirou a própria vida na cela dele. Você entendeu o que aconteceu? O cara foi preso, depois de um tempo ali, o cara foi e tirou a própria vida. Ou pelo menos é o que foi divulgado pra gente, né? Aquele famoso tiro nas costas, né, Bruce? É, exatamente isso. Muito estranho, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas que foi estranho foi. Porque muita gente acredita que a morte do Epstein foi uma grande queima de arquivo encomendada aí, né, cara, pelas pessoas mais poderosas. E outra, não dá pra saber, digo novamente, não dá pra saber o que aconteceu, cara. Não dá pra saber se alguém apagou o cara, não dá pra saber como ele tem poder, tem dinheiro, e como ele tem contato e ele é comandado pelas pessoas que mandam no mundo. A gente não sabe se esse cara simplesmente decidiram que ele ia sair na mídia como sem vida, né? Enfim, como se ele tivesse tirado a própria vida. E falar pra ele, ó, fulano, vamos fazer o seguinte, essa é a melhor forma, tá ligado? Tu vai fazer isso, aquele outro, talvez explicaram pra ele o porquê, talvez não. Mas falaram assim, agora você vai ir pra outra ilha, você vai ficar morando lá, a gente... tu vai ter suporte, vai ter empregada, vai chegar comida de helicóptero, vai chegar comida de avião, de jatinho... Vai ter umas criancinhas lá pra ti também se divertir, vai ter outras coisas, mas a partir de agora tu vai ser dado como não tendo mais vida. E a gente vai falar que tu tirou a sua própria vida, beleza? Você vai continuar vivo, né? Mas você vai ter que ficar isolado pro resto da vida agora, porque você foi dado como, né? E vocês entendem? Pode ser que tenha acontecido isso também, entendeu? Pode ser que o cara esteja vivo agora... numa ilha, não sei aonde, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido, né? E ninguém sabe, entendeu? Do mundo. Quer minha opinião? Eu acho que sim também, cara. Parece muito. Tinha muito contato. Parece. Pelo menos parece. Minha opinião que parece. Foi acumulando muita prova, exatamente. Você parar pra pensar, afinal de contas, o Epstein não poderia ter negociado a pena dele, redução da pena dele em troca de alguns nomes? Delação? Será mesmo que ele preferia morrer do que fazer isso? Na boa, galera. Não, eu não posso fazer isso, senão vão me matar. Então vão me matar. Pô, não faz o menor sentido isso. É realmente... Isso é loucura. Cara, é estranho demais. E o pior é que a gente nunca vai saber a verdade. Ou, acho que não. Exatamente. O que a gente sabe é que o Epstein foi de vaca. E essa parada de delação premiada, essas leis aí, cara, elas são só pra nós meros mortais aí, entendeu? Plebeus. Essas paradas aí, pra eles, isso aí não existe, cara. Não existe, entendeu? Acho que em 2019. E que não tem uma filmagem, né? É importante falar, né? Não tem filmagem da cadeia. Não tem nada, cara. Não tem nada. Talvez eles usem alguma coisa que outra pra esses laranjas, tipo presidentes... enfim, essas pessoas aí que colocam o rosto, né, que se expõem, talvez eles usem sim uma hora ou outra só pra mostrar que, ó, tá vendo como a lei funciona, tá vendo como isso funciona, tá vendo tararã, sabe? Nada, meu irmão. Os caras, porra, esconderam tudo ali. E vamos lá, na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, como eu falei, mais de 3 milhões de páginas sobre esse caso aí foram liberadas pela Justiça dos Estados Unidos, onde, mais uma vez, o nome de diversas figuras poderosas foram mencionados. Vamos dar uma olhada agora? Vamos lá. Aqui, ó, no portal do UOL, nomes famosos citados nos arquivos do Epstein. Nem vou ler isso aqui, mas vamos pros nomes, ó. Donald Trump, os arquivos contêm uma lista elaborada pelo FBI de acusações de agressão sexual relacionadas ao presidente Donald Trump. Muitas delas procedentes de ligações anônimas e informações não verificadas. Importante isso, né? FBI tem, né, controlado pelo próprio Donald Trump. Bill Gates, em um rascunho de e-mail incluído nos documentos, Epstein alega que Gates teve relações extraconjugais. Cara, isso o Bill Gates, que é o cara que mais tem organizações, né, ONGs pra ajudar crianças, vítimas. Mais boa praça do mundo, né, Peter? Mais boa praça do mundo. E o cara que, meu, ia em festas ia, segundo isso aqui, festas com crianças. Por que será, meu amigo? Por que será, cara? Eu falei pra vocês, coloca aí. Cara, tem tanta
informação sobre esse cara, né? E muitas delas também são chamadas de teoria da conspiração. Cara, essas mesmas pessoas... Quando você desperta pra uma coisa, automaticamente você vai despertando pra outras, né? Cara, as mesmas pessoas poderosas que são donas, comandam e mandam nesses caras em todas as instituições do mundo, mandam também, por exemplo, na NASA. Na NASA. Ai, cara. Nas escolas. Hoje também nas igrejas, né? Instituições religiosas, acho que sempre estiveram, né? Até porque a religião foi criada pelo homem, né? Meu amigo... Bom, o financista escreveu que sua relação com o fundador da Microsoft incluiu ajudar a Bill a conseguir drogas para lidar com as consequências de seus encontros sexuais com mulheres russas, até facilitar encontros ilícitos com mulheres casadas. Coitada da Melinda, se isso aqui for verdadeiro. Richard Branson, outro milionário, né? Os arquivos mostram uma relação amistosa com um bilionário britânico, cofundador do Virgin Group. Elon Musk, os arquivos contêm inúmeras trocas de mensagens entre Epstein e Musk, mas até onde eu sei, o Musk nunca foi. Em novembro de 2012, Epstein enviou um e-mail a Musk... Deus. Mano, não é possível. Mano, o que esses caras têm, mano? Caraca, velho. É sério isso, mano? Meu Deus, cara. Eu fico indignado. Perguntando quantas pessoas irão com você no helicóptero pra ele. Provavelmente apenas... Não, o cara que cria o carro não sei o quê. O foguete que dá ré. O não sei o quê do sei que lá. O cara que descobre isso, que faz aquilo e não sei o quê. Mas ele não sabia com quem que ele tava caminhando. Ele não sabia com quem ele tava fazendo foto. Ele não sabia quem que era a companhia dele. Ele não sabia os lugares que ele tava frequentando. Ele não sabia... Cara... Mas não, ele fez o foguete que não tem... Ele fez isso que não... Ele fez não sei o que lá. Ele fez o carro não sei o que. Ele fez o foguete não sei o que. Ele não sei o que lá. Mas ele não tem a capacidade de saber as pessoas que ele anda, né? Faz todo sentido. Mas todo sentido. Apenas tá Lula e eu. Em que dia e noite será a festa mais selvagem da sua ilha? Respondeu o empresário bilionário. Musk afirmou nesse sábado, na rede social X, né, que estava muito ciente de que parte da correspondência por e-mail com Epstein poderia ser mal interpretada e usada por detratores para difamá-lo. Isso não me importa, mas o que me importa é que, ao menos, tentemos processar aqueles que cometeram crimes graves com Epstein, especialmente no que diz respeito à atroz exploração de meninas menores de idade. São coisas que eu até tento evitar falar, mas vou esbarrar com isso aqui. Bom, Andrew Mountbatten, Howard Lutnick, Steve Tisch, eu não conheço esses caras, mas enfim, aqui são os nomes. Mas com certeza são pessoas famosas pra caramba, né, cara? Olha isso, ó, por acaso o último nome que eu falei, tá vendo? Um dos últimos nomes aqui. O ex-príncipe Andrews convidou Epstein para visitá-lo no Palácio de Buckingham. Irmão, só os pica das galáxias. Aqui, ó, mensagem de Epstein embaraça uma princesa norueguesa. Você é charmoso. A princesa Mette-Marit, futura rainha da Noruega, enfrenta mais uma tormenta desde a revelação de novos documentos no caso do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein. As mensagens revelam uma relação inesperadamente próxima entre ela e o financista, em um momento em que a reputação da realeza já está abalada pelo julgamento do filho da princesa, acusado de você sabe o que é. Bom, enfim, muita coisa aqui. O cara era ligado só com gente realmente poderosa, né, cara? Só realeza. Aqui, o Elon Musk já se pronunciou. Deixa eu dar uma olhada aqui que ele falou aqui, ó. Ele foi bem rápido, né? Lógico. Não, esse daí é o tweet que ele repostou. A resposta dele tá em cima, se quiser ver. Mas deixa eu ver o que o tweet falou. Ó, a mídia tradicional está fazendo isso de novo, fabricando notícias falsas e espalhando-as pelo mundo todo. A mídia tradicional é a pior máquina de propaganda do planeta. Epstein tinha conexões de nível presidencial. Ele podia contratar qualquer pessoa no mundo se quisesse. Epstein tentou atrair Elon para o seu círculo e Elon rejeitou completamente. Lógico que Elon Musk vai dar RT nisso aqui. Mas esses supostos jornalistas distorcem isso para criar uma história sobre conexões profundas e divulgam notícias completamente falsas em busca de cliques, com certeza. Aqui, ó. Aí ele disse o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Detalhe, galera. Agora que eu lembrei. Elon Musk, cara. Ele faz culto de forma explícita de Baal, né? Baal que era inimigo de Jesus na Bíblia, né? Que era um demônio. E vocês sabem a história de Baal? Do que ele gostava? O que ele sacrificava?
E esse cara explicitamente cultua Baal, cara. E será que ele não sabia o que ele estava fazendo? Será que ele não sabia as pessoas que ele estava andando? Será que realmente ele não frequentava esses lugares? Será que ele é inocentão? Ele só cultua um Deus, entre aspas, né? Que gostava de sacrificar, de tirar a vida de crianças. Só isso. Ele só gosta dessa figura aí. Só isso. Mas não, é inocente. Não tô dizendo que o Peter tá falando que ele é inocente, né? Eu tô falando no escopo geral, assim. Que é o que eu vejo as pessoas... Que é como as pessoas enxergam esse tipo de caso, né? Quando acontece com essas figuras públicas aqui. Com essas pessoas aqui poderosas, né? Porque o nível de idolatria é muito alto, cara. É muito alto. Essas pessoas aqui são extremamente idolatradas. E claro, né? As pessoas, elas são cegas. Mas só, né? Só lembrando desse detalhe, né? Que ele... Pra lembrar o que tipo de coisa que ele cultua de forma explícita, né? Não é novidade pra ninguém. Claro, a maioria das pessoas não enxerga, né? A mídia tradicionalmente, implacavelmente. Elon Musk discuss plans to party with... a notícia que saiu, tá vendo? 7 horas atrás, olha isso. E ele colocou como lies, mentiras, ó. Elon Musk discutiu planos para festa com o Jeffrey Epstein na sua ilha no Caribe. Notícia, ó, newly released email show. Notícia nova que o e-mail mostrou. Elon Musk had more extensive ties to Epstein. Putz, Elon Musk tem mais... conexões com o Epstein do que previamente conhecido. Mais próximo. Cara, a gente sabe que o Elon Musk tem muito inimigo na mídia. Principalmente porque ele, hoje, o Elon Musk é a maior mídia que tem no planeta. Eu acho assim, né? O Twitter é uma grande mídia, né? Então, virou inimigo dessas mídias. Então, bota o cara como inimigo. Essas mídias gostam de preparar espantalhos, né, pra galera. É uma pena fazerem isso, cara. Como eu falei, são só evidências, não são provas. Mesmo que tivesse isso, e mesmo com as evidências, não tem nenhuma evidência que liga a presença do Elon Musk na ilha, ou nenhuma festa do Jeffrey Epstein. Porque uma coisa que mencionou nesse tweet aí que o Elon Musk do RT é verdade. Tipo, ele tinha muito contato, então assim, não é estranho se você acabasse tirando uma foto com ele porque ele tava nos eventos mais top. Então não é absurdo você tá no mesmo evento que o cara, sabe? Porque ele tava nos lugares que os figurões estão. Aqui, ó, vamos ver. Mais um do Elon Musk aqui, ó. Essa é a questão crucial. Epstein... Cara, pra mim isso aí é ingenuidade, cara. O cara é um gênio, né? Ele é tratado como um gênio. Não é ele que faz, né? Ele paga pessoas pra fazerem pra ele, mas ele é taxado como um gênio que faz, como eu falei, o foguete que dá ré, o carro não sei o quê, a tecnologia não sei o que lá, mas ele não sabe, tadinho, ele não sabe com quem ele anda. Ele não tem um conhecimento, discernimento das companhias dele. Gente, mas ele tem discernimento, inteligência, sabedoria, conhecimento do que ele cultua, né? Porque o que ele cultua gosta, como eu disse, de tirar a vida de crianças. Não, pior do que isso, bebês. Por isso que eu acho que é muita ingenuidade isso, cara. Eu não ponho minha mão no fogo, ó. Por ninguém. Maxwell foram presos por comandarem uma rede de exploração sexual infantil, cara, que é a pior coisa que pode existir no ser humano. Processem os clientes deles. Até que vejamos pelo menos um cliente preso, essa divulgação parcial dos arquivos de Epstein não significa nada. Verdade. Mas teve uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né? Eu vi um pronunciamento, um vídeo dele falando assim, sobre o Bill Gates, né? Falando assim, pô, se o Bill Gates é o cara que mais faz pelas crianças, como é que ele estava envolvido em festas com crianças? Cara, isso é absurdo. E, ó, inclusive me deparei com essas imagens daqui, cara, que eu não sei se são reais, né? Por que será? Por que será, cara? Não, isso daí não serve só como uma forma de manter a imagem deles limpa e de salvadores e de bilionários, trilionários, poderosos que contribuem com o mundo. Mas os caras, eles têm ONGs de crianças, muitas vezes órfãos, abandonados, crianças que não têm condições. O que será que eles fazem com essas crianças?
O que será que eles fazem? Será que eles não vê lá uma criança, uma menininha, um menininho lá, olha pra ele e pensa, gostei desse aqui. Que tal eu mandar lá pro meu brother? Ou que tal eu fazer não sei o que lá, né? Será que eles não usam dessas ONGs, não só pra limpar a imagem deles, mas pra fazer coisas que eles praticam? Cara, vocês entendem? Porque eles acabam tendo contato com crianças, com pessoas que estão em um estado de vulnerabilidade. Como eu falei, às vezes são crianças que perderam os pais na guerra, ou crianças que são órfãos, ou pessoas que não têm onde morar, o que comer. Vocês entendem? Então, pra eles, isso é um prato cheio, né? Não só pra limpar a imagem deles, manter essa imagem de pomba branca, né? Mas eles têm contato direto com a mercadoria. E é uma mercadoria muito fácil de controlar, de manusear, porque não tem ninguém que vai lutar por essas pessoas, né? Entende? São pessoas crianças, bebês, pessoas, mulheres, enfim, que estão sozinhas no mundo. Então, ninguém vai dar falta delas, né? É um prato cheio, cara. É um prato cheio. Nessas festas do Epstein, essas palavras aqui, elas têm outro significado, né? Por exemplo, hot dog, igual a menino. Pizza, igual a garota. Cheese, queijo, igual a garota pequena. Pasta, que é massa de macarrão, por exemplo, igual a garotinho, garoto pequeno. Ice cream, sorvete, igual a prostituto homem. Walnut. O que é walnut, Andressa? É um amendoim? O que é isso? Amêndoa, alguma coisa alguma coisa assim, amêndoa. É igual a pessoa de cor. Mapa, igual a sauce, ou igual... Ou seja, o cara usa essas palavras pra trocar mensagens, entende? Quer dizer, supostamente, porque não dá pra saber se isso aqui é real, que eu esbarrei. Ó, tem essa outra imagem aqui confirmando, inclusive, uma troca de e-mail. A hot dog with no bun. Thanks, tá vendo? Ó, na sexta-feira, olá todo mundo, olha aqui a mensagem, ó. Por favor, me mande a ordem do seu lanche e eu vou escolher as coisas pra você, ok? Aí a pessoa fala, pô, eu quero entendeu? Eu quero um hot dog, eu quero um com molho, eu quero um walnut. É isso. Seria isso, né? Isso tudo é estranho demais, galera. Porque pensa, a Ghislaine, ela fazia parte do esquema e ela foi condenada, ela deveria saber quem eram os próprios clientes dela, concorda? E por que nenhum cliente foi condenado ainda? Porque se existia o serviço, logo existia os clientes, concorda? Se tem serviço, tem que ter clientes. Se tem cliente, tem que ter serviço. É muita dúvida, é muita gente poderosa envolvida nesse caso aqui. Parece que quanto mais coisas aparecem, mais dúvidas surgem. Então, esse caso ainda deve ir muito longe. Vai acontecer muita coisa ainda. Mas enfim, agora eu vou ficando por aqui. Pergunto pra vocês, o que vocês acham disso tudo, cara? Quem tem culpa, quem que não tem? O que vocês querem ver aí? Bom, era um tema que eu não queria levar pro Inet, que eu acho que é muito mais family friendly lá, muito mais cultura pop. Eu acabei trazendo isso aqui porque eu acho que é uma notícia muito importante pra gente deixar passar. E esse canal aqui eu gosto de falar de tudo, cara. Eu acho legal isso. Vocês verem esse meu lado, lá do Bruce também, de como a gente enxerga o mundo, enxerga as coisas do mundo. Não só de reações a vídeos atemporais, mas em notícias como essa aqui, que eu acho que é bom pra também passar isso pra vocês do que tá acontecendo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Eu vou ficando por aqui. Bruce, valeu! Valeu! Então é isso, galera. O mundo tá virando de cabeça pra baixo, cara. Não sei onde isso vai parar. É muita informação. Eu tô ficando maluco já. Cara, o mundo é muito louco, velho. Muito louco, sério. Mas é isso aí. Tamo junto.